E hoje nós vamos falar sobre voz mista. Bom, mais uma vez, muita calma nessa hora. Calma! O negócio aqui é calma! Bom, você já sabe o que é registro vocal e também já sabe quais são os registros vocais existentes, reconhecidos pela ciência, por todo mundo. Sabia não? Então tá, se você não sabe ainda, não tem problema. Pausa o vídeo, vai ali no meu canal, assiste os vídeos anteriores, assiste o vídeo de voz de peito e registro vocal pra você entender do que eu tô falando e sacar o que eu vou dizer nesse vídeo aqui sobre voz mista, tá bom? Você também já sabe o que é ressonância, certo? Não sabia. Bom, se você não sabe ainda, pausa, volta no canal, assiste o vídeo sobre ressonância. Primeiro você precisa entender sobre isso para depois a gente falar sobre voz mista, tá bom? É muito importante. Bom, vamos lá, já assistiu então aqueles dois? A voz mista é um subregistro ou um ajuste do registro modal. É? Ela tá ali no meio. No meio do quê, cara pálida? Entre a voz de peito e a voz de cabeça. Por que voz mista? Por quê? Quando o som é formado na sua prega vocal, ele tem um conjunto de músculos que atuam na formação desse som. E você tem músculos que são predominantes. Não é um músculo só que faz o trabalho da formação do som na sua prega vocal, que ajunta a prega vocal, que encolhe a prega vocal. Não é um músculo só. Porém, preponderantemente, você já viu que para a voz de peito, o músculo tireoaritenoide é o que faz a função de encurtar a prega vocal, formar o som que nós chamamos de voz de peito, tá? Mas ele não é voz de peito por causa da ressonância de peito. Ele vai ressoar depois que ele soar. Primeiro, para ele soar, ele tem que ter um tipo de movimentação muscular para que saia com aquela característica. Acertou, miserável. Só que também existe o cricoaritenoide. O que ele faz? Ele forma aí um outro som, ele estica as pregas vocais para formar a voz de cabeça. A voz mista é quando você consegue aí misturar esses dois trabalhos, tá? O trabalho do tireoaritenoide e o trabalho do cricoaritenoide. O que vai acontecer? No momento que você conseguir equilibrar, né, o uso desses dois músculos juntos, você vai conseguir entrar aí na região da voz mista, que é um som que tem uma característica própria, que não é o som da voz de peito e também não é o som da voz de cabeça. Você consegue misturar aí o trabalho desses sons, tá? Bom, quando você tá 100% na voz de peito, o som tem uma característica, você vai conseguir reconhecer, não, isso é voz de peito pura, porque ali é a predominância de um músculo trabalhando, né? Na hora que você começar a subir as notas que você está cantando para um pouco mais agudo, você vai ter aí a opção de seguir na voz de peito, mas se você seguir na voz de peito, vai chegar a um limite, você não vai conseguir mais fazer tão agudo. Se você entrar na voz de cabeça, você vai conseguir, tá? Tem um limite para voz de peito, é como eu já te falei, se você engatar a primeira marcha no carro e quiser dar 150 por hora, você vai forçar muito aquele músculo, expondo a prega vocal, ficando rouco. A voz mista é quando, ao invés de você subir na primeira marcha, você começa a passar a marcha, e aí você passa para a segunda, para a terceira, e ali para a quarta, quinta. Vamos considerar a quinta marcha aí como a voz de cabeça pura, tá bom? Você não precisa mais se preocupar, você tá numa região lá em cima, a tensão é muito pequena. Mas vamos falar agora fisiologicamente. Vou fazer um quadro aqui para você, você vai entender nesse desenho aqui a preponderância dos músculos. Então vamos lá, você tem uma regiãozinha de baixo, que é a região onde você tem a voz de peito pura, que você está utilizando predominantemente o músculo tireoaritenoide. Você tem esse som aqui. I can't pin you down. Só que quando você começa a misturar a atuação do tireoaritenoide aí, você começa a ter aí uma região onde você está utilizando os dois músculos. E assim, existem infinitas possibilidades até você chegar no momento que você largou o uso do tireoaritenoide e você começou a usar apenas o músculo cricoaritenoide, que ele vai ter essa característica diferente de som aqui.
no momento que você começa a utilização dos dois, você pode ter um som 90% do tiraritenoide e 10% do cricoritenoide. Ele vai ter uma característica de som. Na hora que você começar a subir um pouquinho mais, você pode chegar aí num 50-50, ele vai ter uma característica de som. No momento que você tiver mais preponderante para a voz de cabeça do que para a voz de peito, só um pouquinho de tiraritenoide, ele vai ter uma outra característica de som. Só que para eu sair desse som e chegar nesse, pode acontecer aí uma quebra. Se eu não largar direito a tensão do tiraritenoide, eu posso ter uma quebra aí. Então eu tenho que começar a fazer um relaxamento desse músculo e deixar o outro assumir. Para quem não conseguir fazer o que eu acabei de exemplificar, eu vou dar um exemplinho aqui que é muito legal. Você vai sair direto do fry, que você já viu no vídeo anterior, e vai chegar até a voz mista, tá? E tem uma regiãozinha muito legal aí da voz mista, um tipo de equilíbrio muito legal, que você pode chegar do som tendo uma voz aguda, som muito parecido com a voz de peito, onde você tem aí a nota aguda sem fazer força nenhuma. Então você que tá ficando rouco pra caramba cantando, você que tá machucando a voz pra cantar agudo, você que sofre com isso, olha essa dica aqui que eu vou te dar. Faz o vocal fry, que é esse aqui, ó. E desse vocal fry você vai passar pela voz de peito e chegar direto na voz mista. Lembrando, vai estar certo quando você fizer uma voz super aguda, a prega vocal conectada, e você tiver um som agudo que parece o som de voz, porém apesar de ser agudo, você não tá fazendo força nenhuma para cantar isso daí. O segredo é esse aqui, ó. Pra você ter ideia de que nota eu cantei aqui, foi essa nota aqui, ó. Lógico, né? Eu não tô falando que esse é o jeito que ele faz, mas eu tô falando que você consegue dar uma nota dessa aguda sem fazer nenhum esforço. Testa aí você mesmo. Bom, justamente por essa razão, esse subregistro especial aí é muito buscado pelos cantores hoje em dia. Imagina você tendo que cantar coisas agudas, aí 25 shows no mês, não ia ter como conseguir ter saúde vocal ficando rouco todos os dias, ficando sem voz todos os dias. É por isso que muita gente busca e realmente essa técnica é muito boa pro cantor. Agora, existem vários tipos de voz mista, como eu falei pra vocês, depende muito do quanto de cada músculo você tá utilizando. E depois que você faz o som na prega vocal, ele vai sair pela sua laringe, pelo trato vocal, e aí você vai poder fazer inúmeras alterações na ressonância dele. Ou seja, ele é formado aqui, mas como ele vai sair, se ele vai sair utilizando mais o palato mole elevado para ter uma característica de som, se você vai fazer a ressonância dele acontecer apenas na boca, se você vai jogar aqui na região da máscara, que é muito conhecida pela galera que utiliza o belting também, utilizar a região da cabeça para fazer a ressonância. Cada um deles você pode jogar no nasal, você pode colocar um pouquinho de ar, são infinitas as configurações que você pode fazer de ressonância depois para formar a sua voz mista. O que importa é que você esteja utilizando a musculatura correta, não expondo a prega vocal a perigos, e depois como você vai fazer esse som acontecer, você tem vários exemplos aí de cantores que utilizam das formas mais diversas, e o que é legal é justamente isso, é ver pessoas utilizando as técnicas com ressonâncias e com projeções diferentes para formar sons únicos, que é o que faz do mundo um lugar muito legal. Uma coisa importante também que é legal falar para você é que tem uma lógica, né, por trás disso. A lógica é a seguinte: se você começar a fazer sua voz de cabeça e descer até o mais grave que você conseguir sem sair da voz de cabeça, você vai perceber que você vai chegar até um limite. O meu limite é esse dó aqui para voz de cabeça. Depois disso eu vou ter que ativar a voz de peito para ir mais grave
do que eu conseguiria fazendo a preponderância do cricoretenoide na voz de cabeça, certo? Então eu tenho que ativar minha voz de peito a partir dali. Existe um limite para o grave da voz de cabeça, né? Ela vai ficando sem volume e não tem mais som. Você consegue fazer um pouco menos grave do que você conseguiria fazer na voz de peito. A mesma coisa acontece ao contrário. Se você insistir na voz de peito e começar a subir, desde o seu mais grave até um limite, você vai fazer assim, sem sair da voz de peito. Forçando, né? Sei lá, mais ou menos até 2 oitavas acima, em média, no meu caso, né? Bom, o limite lá embaixo da minha voz de cabeça e o meu limite lá em cima da voz de peito, dentro desse espaço, eu posso, ao invés de trabalhar somente a voz de peito e somente a voz de cabeça, eu posso trabalhar as duas musculaturas junto. Essa é a ideia da voz mista. É você trabalhar nessa região, desde lá de baixo, onde você pode ativar um pouco menos, um pouco mais fraco a voz de cabeça, é você poder começar a ativar a voz de cabeça para subir até o seu limite da voz de peito. Isso vai fazer com que você atinja isso de uma forma mais leve, de uma forma menos tensa. E esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio dos músculos, né? Você pode aí ter aí o uso só de um, você pode ter o uso só dele até subir, você pode ter o uso dos dois apoiando isso legal e você pode soltar utilizando só o outro músculo. Essa aqui é a ideia, tá bom? Bom, galera, vamos aos exercícios então. Bom, agora é a parte exclusiva para você que é aluno do módulo 4. Vamos lá? Bom, voz mista, como que a gente vai trabalhar? Existem várias formas de chegar na voz mista. Vocês já me mandaram, já analisei alguns materiais de vocês para saber quem está quebrando. Quem está quebrando eu já comecei a fazer um suporte maior para parar essa quebra. E quem já consegue passar direto para a voz de cabeça, agora é hora de parar no meio aí desse processo, tá bom? Não deixar passar para a voz de cabeça e começar a trabalhar no meio. Ah, é mais para cima, é mais para baixo? Agora a gente vai definir tudo isso. Então eu vou passar alguns exercícios para vocês aqui que vão ajudar você a compreender melhor onde fica essa voz mista, onde fica essa região e acostumar para você começar a cantar mais nessa região e desenvolver mais aí essa extensão vocal, tá bom? Primeiro, é muito importante você entender de onde até onde você vai, ou seja, do grave até o agudo. Tá bom? Lá no grave, Rodolfo, eu venho até essa nota sol aqui, ó. Tá bem no meu limite, né? Aqui eu já não considero, entra no fry, né? Que é o registro do basal. Aí eu já não vou considerar. Vou considerar só a voz de peito já conectada. Certo? E de voz de peito eu vou subindo até chegar aqui mais ou menos no dó. Eu não vou fazer agora porque eu quero já chegar aí em voz mista. Então o primeiro exercício que eu vou fazer aqui para você conhecer é o brrr com lábio, tá? Esse é um exercício de aquecimento muito importante. Qualquer dia é importante você fazer esse exercício do brrr, tá bom? Então vai começar um aquecimento, começa com esse. É legal você entender uma coisa. O brrr, ele é um exercício que vai possibilitar que você esteja relaxado nessa parte. Brrr. Por exemplo, faz uma voz de cabeça pra mim.
Se você fizer a voz de cabeça e colocar a mão aqui para sentir que musculatura tá trabalhando, ó, você vai sentir. Quando você fizer a voz de peito, você vai sentir outra musculatura trabalhando. Você começa a ver que tem diferença, tá? Qual que é o ideal? É você trabalhar o brrr e deixar isso acontecer para voz de cabeça, não força para subir. Então vamos supor, se chegar aqui, ó, não faz, não força aqui, tá? A ideia é que você suba passando para voz mista, né? O som que eu tô fazendo aqui é agudinho. E que se eu tivesse com a musculatura errada, estaria. É isso aqui que machuca. É isso aqui que não precisa ter para cantar essa nota. Teria que ser relaxado. Você vai atingir isso primeiro através do brrr. Ok? Você vai fazer esse exercício e vai me dizer, Rodolfo, tive dificuldade ou não tive dificuldade, tá? Eu quero saber aí o que você sentiu, o que você achou. Se você teve dificuldade ou não, você vai me dizer, eu quero entender esse feedback com você. É muito importante você fazer e me falar se você conseguiu, para eu poder te direcionar depois da mesma forma que na primeira aula, tá bom? Próximo exercício, você vai fazer um alongamento, tá? Que é o seguinte, você vai girar a sua língua assim, ó. 20 vezes para a esquerda, 20 vezes para a direita, sem parar, tá bom? O correto é você sentir uma dor aqui atrás na sua nuca. Se não sentir, é porque não está alongando direito. Você vai fazer o máximo com a língua que você conseguir para esse exercício, para obter os melhores resultados, tá bom? A passagem sem quebra, continue fazendo e continue tendo qualidade e consciência muscular. É você tirar a força de um músculo e jogar a força no outro músculo. Então você tá aqui, ó. Tirou a força. Deixou um músculo ficar mais fraco e deixou o outro assumir o peso e continuar levando. Mas para isso tem que fazer tirando a sua força. Tá bom? Esse é muito bom, é a passagem do fry para a voz mista. Eu já mostrei no vídeo de dicas, mas você vai fazer agora. Você vai fazer com a seguinte consciência. Certo? Essa é aquela um pouquinho mais estridente, tá? Se você quiser essa tonalidade, se você quiser essa forma de ressonância, sai do fry e já vai direto. Lembra, aqui a voz tem que estar conectada desde o fry até lá em cima, tá bom? Ok? Outra forma, faça um U fechado. O outro que eu vou te passar é o NEM. Nem, 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 nem. Nem, 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 nem. Esse você pode usar um pouquinho o auxílio do nasal, tá? Ele vai ajudar um pouco na ressonância e na mentalidade, tá? Mas o ideal é você entender que é o uso da musculatura que vai definir isso. Nem, 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 nem. Não é nem forçando o tiraritenoide, tá? É nem. É um pouco mais ópera, sabe? Só que você vai dar uma misturada para ficar do teu gosto. Nem, 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 nem. Essa é uma voz mista que pode ser trabalhada. Você também pode fazer com ar. Nem, 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 nem. Essa também é muito legal.
legal, funciona bem. Esse é muito legal para aquecimento e alongamento. Joga, deixa passar para voz mista, não fica no peito, deixa passar para voz mista. É o da moto. É muito legal, não força, é fraquinho, baixinho, só para que você atinja mesmo alongamento. Começa assim, ó, a voz de peito. Viu que eu passei para voz mista? Até chegar ali na cabeça. Você vai do peito até a cabeça e você vai fazendo as passagens. Peito. Mista. Cabeça, tá bom? A ideia aqui é trabalhar o alongamento aí dessas notas. Tenha a seguinte mentalidade: voz mista não é pressão muscular, é alongamento. Fica elástico o jeito que você canta. Não fica pra trás. Se era isso que você estava fazendo até agora, agora a mentalidade muda, beleza? Ó, observa a minha cara de força quando eu faço com o peito isso. E o som como ele faz de peito. Agora observa isso de voz mista. É como se eu estivesse no mesmo esforço para cantar tanto o agudo quanto o grave. Rodolfo, mas esse som tá muito fechadinho, tá muito... Pode abrir a laringe. Lembra lá da voz de peito que você tem as ressonâncias? Também pode utilizar, porque você tem tireoaritenoide trabalhando, você tem também a laringe que pode ser aberta e ter um som muito maior. Quer ver? Então pensa comigo. Se você tá naquela nota que você ia dar, né? Porque teu é o reino, o poder e a glória pra sempre. Você pode fazer isso daí sem força. É só uma questão de saber onde jogar e também de colocar a laringe mais aberta, um pouquinho mais de potência, mas você não precisa gritar para chegar nesse volume e nem nessa nota. Tá bom? Agora também, para finalizar, a gente tem que ter uma questão muito clara aqui entre a gente. Concorda comigo que se eu não tenho uma voz de cabeça firme, o som não é claro da minha voz de cabeça? Ou se eu não tenho uma voz de peito forte, concorda comigo que na hora de juntar essas duas musculaturas para trabalhar, cada uma onde ela vai ficando fraca, porque o meio ali é justamente onde essa começa a tireoaritenoide começa a falar, ixi, e lá para a voz de cabeça no grave é onde ela começa a ficar sem volume, sem pressão. Concorda comigo que o som ele vai começar a ficar meio trêmulo aqui, porque é a mesma coisa que você estivesse fazendo na academia, quisesse pegar 100 quilos aqui, ó, no bíceps, mas você não aguenta. Qual que é a primeira reação de um músculo no momento que ele pega muita força, no momento que ele está fazendo muita força, está pegando muito peso e ele começa a não aguentar? Primeira coisa que acontece é tremer. Esse é o sinal do músculo. Ó, para, eu não tô aguentando. Então ele começa a fazer isso aqui. Mesma coisa é a voz trêmula. No momento que ela estiver assim, ó, é porque a musculatura dela não está aguentando aquele peso. Mas pode acontecer isso em notas graves. Por quê? Porque você não utiliza o músculo naquela região. Então você tem que começar a fazer um fortalecimento da musculatura do tireoaritenoide e do cricoaritenoide. Não adianta você querer fazer sem fortalecimento. Não adianta você querer cantar bem sem fortalecer a musculatura para a voz sair clara, nítida. Então essa região aí que você quer alcançar, você não vai chegar nela de cara, cantando bem com a voz firme. É uma região que você ainda nunca usou.
Então, a ideia é que você chegue e comece a fazer fortalecimento. Esses exercícios que eu te passei são todos para você identificar, conscientizar e também fortalecer. Então, o que você vai me entregar na próxima aula? Esses exercícios aqui e também para eu sentir que você está fazendo corretamente, e também vai me entregar aí uma música onde você consiga aplicar um trechinho aí, não precisa ser uma música inteira, um trechinho que você consiga aplicar com sucesso a voz mista e me mostre esse resultado. É isso que eu quero de você para a próxima aula, tá bom? Uma boa semana, bons estudos para você. Me chama qualquer coisa no WhatsApp. Deus te abençoe e tchau, tchau.